Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e também ao estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos finalizando mais um ciclo dos nossos estudos. Estamos finalizando as Epístolas Universais. E com grande honra eu tive a oportunidade de ser um dos escritores da nossa lição dominical. Nós escrevemos as 5 primeiras lições desta revista. E com muita honra e gratidão, quero agradecer ao nosso Deus que nos tem dado conhecimento e graça para chegarmos até este reconhecimento, e também agradecer ao nosso pastor presidente, ao pastor Isamar Pessoa Ramalho, que nos deu esta confiança, e também agradecer a indicação do pastor Antônio Lima, que é o diretor do nosso departamento cristão, que nos fez este convite, que com muita honra aceitamos o desafio e graças a Deus deu tudo certo. Muito obrigado a todos aqueles que participam, contribuindo do meu crescimento espiritual e que também frequentam aqui o nosso canal, participando dos nossos comentários. Meus irmãos, obrigado pela vossa audiência, obrigado pelas vossas orações e vamos ao estudo da carta de hoje. A epístola de Judas, assim como as epístolas de Pedro e de João que a antecede, todas combatem contra os falsos ensinos e os falsos mestres que invadiam a igreja. E este é o conteúdo central da epístola de Judas. Vamos conhecer um pouco mais acerca deste livro. Introdução à carta de Judas. O autor é Judas, não o Iscariotes, mas esse identifica-se como irmão de Tiago, que, segundo a tradição, é o mesmo autor da epístola que recebe o seu nome. Se esta afirmação estiver correta, então Judas também é meio-irmão de Jesus. Os evangelistas Mateus e Marcos citam para nós os nomes dos irmãos de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Essa indagação mostra para nós que Jesus tanto tinha irmãs, como também tinha 4 meios-irmãos. Se este Judas e este Tiago forem mesmo os autores dos livros que recebem o seu nome, então nosso Senhor Jesus teve 2 irmãos que escreveram livros na Bíblia. O destinatário da carta são os chamados, queridos e conservados, uma provável referência à igreja da Ásia Menor, mesmo destino da maioria das epístolas universais. O tema: batalhar pela fé. A data, cerca de 70, 80 depois de Cristo. Alguns colocam de 80 até 90 depois de Cristo. A estatística da Bíblia de Estudo Day que nos diz que o livro de Judas é o 65º livro da Bíblia, possui 1 capítulo, 25 versículos, nenhuma pergunta, uma profecia cumprida e 2 profecias a cumprir. O nosso irmão Judas cita o seu interesse pessoal em escrever sobre o tema da salvação. Salvação esta que o escritor e os destinatários tinham em comum. Porém, o texto nos mostra que o Espírito Santo o impeliu a mudar o tema da sua mensagem. E agora Judas escreve uma epístola defendendo a sua fé, exortando também aos irmãos a entrarem nesta batalha e lutar pela fé que uma vez nos foi dada. Esta luta, esta batalha, estava travada contra os falsos mestres e as suas heresias.
Judas então denuncia os dois mais evidentes pecados destes falsos mestres, que era tanto a sua conduta como também a sua forma errada de crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Judas então denuncia o seu comportamento. Eles torcem a mensagem a respeito da graça, a fim de arranjar uma desculpa para sua vida imoral. Em outras palavras, os falsos mestres ensinavam que a graça de Deus trouxe tamanha liberdade que lhes permitia uma vida de pecado sem nenhuma condenação. E, na verdade, nós chamamos isso de libertinagem. Ao lado temos a sequência do erro, diz o texto. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Eles não negavam a Cristo em sua totalidade, negavam apenas parcialmente. E isto era ainda mais sutil e também muito perigoso. Eles negavam a humanidade de Cristo, ou seja, negavam a encarnação. Porém, para Judas, negar parcialmente a verdade é negar Jesus por inteiro. Judas percebe que os privilégios da graça estavam sendo mal interpretados e também pervertidos, criando a sensação de que o amor de Deus era conivente com o pecado. Porém, Judas garante que quem vive na libertinagem e não crê em tudo que a Bíblia diz acerca de Jesus, estes sofrerão terríveis condenações. E para embasar esta afirmação, Judas cita 3 exemplos de condenação no Antigo Testamento. Vejamos nos exemplos de Judas o tratamento de Deus com o pecado. O primeiro exemplo é Israel. Os privilégios da nação escolhida não evitaram a condenação de toda uma geração. Judas lembra o episódio em que a nação santa foi condenada pela sua prostituição, incredulidade e murmuração. O segundo exemplo de Judas são os anjos, que decidiram abandonar a Deus e suas leis. Por isso, estão reservados à condenação. Os anjos rejeitaram sua posição original de autoridade ao lado de Deus e seguiram após Lúcifer, e por isso estão condenados. O terceiro exemplo é Sodoma e Gomorra. A imoralidade destas cidades ultrapassaram todos os limites. Por isso, Deus os condenou ao fogo. Entre outros pecados, Judas lembra o episódio em que os homens daquela cidade queriam ter relação com outros homens que na verdade eram anjos e por isso foram condenados ao fogo. O propósito de Judas ao citar estes 3 exemplos são bem claros. Ele estava dizendo que viver na libertinagem e crer parcialmente em Jesus não passará despercebido, mas sofrerá uma justa condenação. Aos olhos do nosso irmão Judas, era tão maléfica a presença desses falsos mestres que ele utiliza do versículo 8 até o versículo 16 uma extensa declaração para descrever o mau caráter dos falsos mestres. E vos digo, o nosso irmão Judas não poupou palavras desonrosas. Ele chama os falsos mestres de animais, ou seja, de bicho. Ele chama os falsos mestres de árvores murchas e de pessoas interesseiras. O nosso irmão Judas usa tantas palavras depreciáveis e numa extensão tão grande de referências bíblicas que, por causa do tempo, nós resumimos
dentro de um contexto que o próprio Judas nos deu como exemplo. Veja na sua tela. Buscando resumidos versos 8 ao 16, temos aí o caráter dos falsos mestres. Abaixo temos 3 exemplos que, segundo Judas, são bons exemplos de conduta de falsos mestres. O primeiro é o caminho de Caim, é o caminho da falsa religião, que busca agradar a Deus pelas obras. Assim como Caim, os falsos mestres não temiam se apresentar a Deus com suas más obras e crenças antibíblicas. As obras de Caim não eram boas, meus irmãos, pois o seu coração era mau. Caim e os falsos mestres desrespeitavam a Deus quando entravam na sua presença com um coração mau e infiel. O segundo exemplo, temos aí o prêmio de Balaão. Este é o profeta mercenário, cuja mensagens e conselhos buscava afastar o povo do seu Deus. Os falsos mestres sempre buscarão os lucros, sem se importar com a conduta do povo. Balaão é o profeta que recebeu dinheiro para amaldiçoar Israel. E como não conseguiu, aconselhou a Balaque como conduzir Israel para o pecado. E a desgraça foi grande no meio do povo de Deus. O terceiro exemplo é a contradição de Corá. Era um levita que ambicionava ser sumo sacerdote e questionava a escolha por Arão, o primeiro sumo sacerdote. A ambição pelo poder e pela posição eclesiástica é uma característica dos falsos mestres. Temos aqui 3 personagens bíblicos que Judas usou como modelo para definir o caráter dos falsos mestres. E era isso que Judas queria nos mostrar, que o mau caráter dos falsos mestres era comparado ao mau comportamento de Caim, que adorava a Deus de uma forma errada, o comportamento de Balaão, que profetizava mediante dinheiro, e também o mau comportamento de Corá, que queria ser aquilo que Deus não chamou para ser. Em outras palavras, o nosso irmão Judas estava dizendo que o mau caráter deles os levaria para a mesma condenação destes exemplos bíblicos. E esta condenação está reservada para todo falso mestre, segundo Judas, ao citar uma profecia de Enoque. Enoque há muito tempo profetizou: olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar a todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Judas, capítulo 1, verso 14 e 15. Assim, Judas define o mau caráter dos falsos mestres e também a sua condenação. Meus irmãos, abrindo um parêntese na sequência do nosso estudo do livro de Judas, gostaria de fazer 2 observações que são pertinentes dentro do versículo 8 até o versículo 16 de Judas. Primeira observação: existe uma semelhança muito grande entre algumas referências que Judas registra quando nós comparamos com a segunda epístola do apóstolo Pedro. A semelhança entre as referências é tão grande que podemos supor que um dos autores tenha usado o outro como referência bibliográfica. A segunda observação importante que gostaria de fazer é que o nosso irmão Judas utilizou-se de referências de livros apócrifos.
Isso mesmo, ele utilizou-se de livros não inspirados e citou dentro da sua epístola. O primeiro livro apócrifo a ser citado é a Ascensão de Moisés, onde no versículo 9 o nosso irmão Judas traz detalhes acerca da luta pelo corpo de Moisés. O segundo livro apócrifo é o livro Apocalipse de Enoque, onde no versículo 14 o nosso irmão Judas registra uma profecia que está naquele outro livro. Meus irmãos, o fato de Judas citar livros apócrifos não validam estes livros como sendo inspirados por Deus. E o fato de citar uma referência do livro não valida o livro por completo. Porém, o que Judas nos ensina através disso é que esses livros apócrifos contêm algumas verdades que foram registradas em seu conteúdo. Portanto, não devemos considerá-los livros inspirados, mas sim livros que historicamente registram alguma verdade. Judas sabia que a batalha em defesa da fé não seria fácil e nem seria momentânea. Por isso, a partir do versículo de número 17, Judas registra vários conselhos e significativos conselhos que instrui a igreja como deve se preparar para enfrentar a batalha pela fé e sair vencedor. Como vencer os falsos mestres? Olha os conselhos de Judas. Lembrai-vos das palavras dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo. Fortaleçam a vossa fé, orando, guiados pelo Espírito Santo. Conservem o amor no meio de vocês. Tenham misericórdia e salve os que estão duvidosos. Meus irmãos, a palavra, a oração, o amor e a misericórdia são condutas virtuosas que devem fazer parte da igreja. Que Deus nos permita evoluir na nossa vida cristã para vivermos estes conselhos de Judas. Abaixo, Judas ainda diz: Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Judas finaliza sua epístola com um dos mais belos louvores registrado em toda a Bíblia Sagrada. No último versículo, ele diz assim: Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. E assim, Judas finaliza a sua epístola. Meus irmãos, finalizamos aqui mais um dos nossos comentários. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não é um inscrito, lhe convido a inscrever-se no nosso canal. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Basta clicar em cima e você já fará parte do nosso canal. Deixe aqui também o seu comentário. O comentário dos meus irmãos é muito importante para o canal e também para mim. Quero aqui externar meu agradecimento aos meus irmãos que sempre deixam aqui o seu comentário. Muito obrigado. A todos os comentários eu respondo. Se você quiser dar uma olhada, é só olhar nos nossos vídeos anteriores. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família e o seu ministério. E até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito,
inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.